em 1 Coríntios capítulo 12. Já vamos começar a ler do versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, hermanos que todos venham com Bíblia para acompanhar, para ver bem onde está a palavra de Deus, o que Deus quer tratar com nós. Glórias ao Senhor, glórias ao Padre, glórias ao Altíssimo, glórias a Deus. Muito bem. Padre Santo, Deus de poder, Padre Celestial, deixa eu ver como está aqui. Não está encendido, né? Não, nem sei onde. Aqui. Creio que já sei. Será um pouco solo para. Não, porque não está funcionando, pelo. Glórias ao Senhor. Deus Pai Santíssimo, Deus de poder, já te pido em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, que tu puedas, Padre Santíssimo, me usar. Quero estar muito pequeno, ó Deus, quero estar muito pequenito, ó Padre Santo, porque sou pequeno, sou pecador, sou limitado, ó Deus, sou humano. E pido a Ti, Padre, em nome de Jesus, que Tu puedas operar através de mim, Senhor. Usa-me, Padre Santíssimo, Deus de misericórdia. Senhor Deus, que Tu palavra gere, Senhor Deus, a todos da igreja, Senhor Deus, a todo o povo de Cristo, ó Deus, a todos, Senhor Deus, os que estão em suas casas, os que estão, Padre Santo, neste momento, ó Deus, conduzindo, que podem estar escutando no futuro, que Tu puedas estar bendecindo, Senhor Deus, através desta palavra. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Estamos aqui dando continuidade a respeito de los dones, e hoje vamos tratar de los dones espirituais. Então, 1 Coríntios capítulo 12. Vou ler aqui uma parte e depois vamos tratando a respeito dele. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim: Não quero, irmãos, que ignoreis acerca de los dones espirituais. Sabeis que quando erais gentiles, se os extraviava, levando-os como se os levava a los ídolos mundos. Portanto, os hago saber que nadie que hable por el Espírito de Deus llama anátema a Jesús, e nadie pode chamar a Jesús Senhor, senão por el Espírito Santo. Agora bem, há diversidade de dones, pelo Espírito ele mesmo. E há diversidade de ministério, pelo Senhor é Ele mesmo. E há diversidade de operações, pelo Deus que hace todas as coisas, em todos é Ele mesmo. Pero a cada um lhes é dada a manifestação do Espírito para proveito. Versículo 8. Porque a este é dada por el Espírito palavra de sabedoria, a outro palavra de ciência, segundo ele mesmo Espírito, a outro fé, por ele mesmo Espírito, e a outro dones de sanidades, por ele mesmo Espírito. E versículo 10 diz assim: a outro a ser milagros, a outro profecias, a outro discernimento de Espírito, a outro diversos gêneros de línguas, e a outros interpretações de línguas, pero todas estas coisas las hace uno e el mesmo Espírito repartiendo a cada uno em particular como Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui o entendimento da palavra. Vemos aqui a respeito de los dones espirituais. Os dones espirituais sabedoria, ciência, fé, dones de sanidade, milagre, profecia, discernimento de espírito e diversos gêneros de língua, interpretação de línguas. Ou seja, estas são os dones espirituais que a Bíblia diz que é dada através do Espírito Santo, é dado todo para aqueles que creem, para aqueles que servem, para aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pero hoje vamos ver, não vamos entrar aún nestes dones, pero vamos entender primeiramente o que são estes dones, para entender o que é ter estes dones, para não ter confusão dentro da igreja, para não ter engano dentro da igreja, porque é fácil dizer que há estes dones, não? A pessoa escuta a dizer que há estes dones, busca os dones,
y llega una hora que no sabe si la persona tiene los dones, ¿no? O está siendo usada por sí misma o por el enemigo. ¿Por qué? Porque el don tiene que venir del Espíritu Santo. Pero si la persona no tiene entendimiento, não só pede os dones, eu quero os dones, Senhor, me dá os dones, e Deus vai ali, e por misericórdia, dá o dom para, não um filho dele, uma mulher, ou um homem, não que pede, que está entregue. Pero quando tem os dones, por exemplo, tem o dom de sabedoria. Muito bem, glória a Deus, tem o dom de sabedoria. Pero há que ver se realmente tem este dom. E se na hora que está sendo usado este dom de sabedoria, realmente está sendo Deus que está usando ou está sendo enganado. Porque o inimigo é um grande imitador. Ele não consegue ter perfeição em suas coisas. Satanás não tem perfeição nas coisas que faz. Pero imita. Pero consiga fazer imitações. É o mesmo que correr uma nota, não, de 100 euros. Não? Pode ter imitação, pode ter engano. Não, pero o inimigo não vai perder tempo, não, uma pessoa não vai perder tempo de fazer uma imitação de um cêntimo. Por quê? Vai perder tempo de fazer imitação de um cêntimo. Pero de 100 euros sim, de 50 euros sim, porque ele vai ter vantagem muito rápido. E ele, Satanás, é o mesmo, ele usa da mesma maneira. Então, nós devemos tomar cuidado. Vai dizer, temos dom de ciência, Deus me deu o dom de ciência. Está bem, pero há que ver se realmente o que está sendo usado é o dom de ciência, se não há engano, ou se está sendo usado algo que é do próprio homem. Há que tomar cuidado. E é isto que vamos ver agora. É isto que vamos estudar hoje. E os dones em si, vamos ver no próximo jueves, que vai ser muito interessante. Mas vamos ver primeiro aquilo que Pablo está dizendo à igreja de Coríntios, que está no versículo 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Diz assim: não quero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituais. Ponto. Já tem algo aqui importantíssimo por parte de Pedro. Pedro já está dizendo, não quero, hermanos, está dizendo para a igreja de Cristo, não quero, hermanos, que ignoreis, ou seja, que não tenham conhecimento de los dones espirituais. Há que ter conhecimento, há que entender, há que estar listo para saber o que é o que vai pedir. Não? O mesmo, um ninho pequeno de uma unidade, quizás vê uma bicicleta em la terra, ele pode apontar dizendo o que quer, mas nem tem ideia do que é. Ele quer o que vê, dibujo da bicicleta, ou vê o chico caminhando de bicicleta, às vezes por la calle, ele quer, mas não tem nem ideia do peligro, não tem ideia do que pode suceder, não tem ideia se é bueno ou não tem ideia de nada, porque só não tem mãe. Pero ve, le gusta, le quiere. Entonces, esto que Pablo está dando esta orientación para el pueblo de Dios. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Entonces, hay que estar atentos para tener la certeza, saber realmente, tener maturidad para conocer los dones del Espíritu Santo. Y dice así en versículo 2: sabéis que cuando eres gentiles, se os extraviaba levando-os como se os levava a los ídolos mudos. Ou seja, quando eram gentiles, era fácil chegar, levar para os ídolos mudos, que não falam nem nada, e se quedam ali adorando, pensando que aquilo é a perfeição, que aquilo é o máximo, tem todo o poder, e desconhecem o Todo-Poderoso. Por quê? Porque um está ali em el mundo, não tem conhecimento. É isto que Pablo está dizendo. Então, sabeis que quando eres gentiles, se os extraviava, levando-os como se os levava a los ídolos mudos. Devemos estar atentos. Quando estamos falando de dom espiritual, é algo muito importante para a igreja. É algo muito importante para a pessoa. Porque é fácil dizer, eu tenho dom espiritual, eu tenho os dons de espírito, Deus me ha dado. Não, por misericórdia, Deus me ha dado. Está bem, pero sabe usar? Está preparado para estes dones? Consegue discernir se isto é realmente o dom do Espírito? Ou se isto é algo que vem da carne? Ou é algo que vem aí do inimigo para poner trampas dentro da própria igreja? Porque é fácil dizer, Deus está me dizendo, não?
eu vou me profetizar, dizer, Deus, amada igreja, Deus está falando comigo e vou passar tal coisa. E de repente está passando algo que está totalmente contra o que o pastor está ensinando ou do que Deus está revelando para o pastor. Se o Espírito é uno, devemos tomar cuidado. A profecia tem que estar de acordo, porque o Espírito é uno. E é isso que vamos ver. E diz assim em verso 3: portanto, há de saber que nadie que hable por el Espírito de Deus chama anátema Jesus. Isso já é algo fundamental. Mira que Pablo, antes de falar, comentar quais são os dones, ele está abrindo os olhos da igreja. Ele está abrindo os olhos da igreja. Então, o que ele está dizendo? Portanto, vamos saber que nadie, não é um outro, nadie que hable por el Espírito de Deus, chama anátema Jesus. Ou seja, qualquer que tenha realmente o Espírito Santo de Deus, jamais vai abrir sua boca para falar sobre maldição de Jesus, ou dizer que ele é uma maldição, ou dizer que ele não é aquilo que está dizendo, que o melhor é por este caminho. Então, se está deixando muito claro, Pablo, isso, porque é um só Espírito. O Espírito de Deus que habla com habla com outro, e tem que falar a mesma coisa. Se não habla o mesmo, alguém está falhando. Alguém está falando com Deus. Está traindo profecias, está traindo conhecimentos, não dons de ciência, de conhecimento, está traindo de maneira equivocada. Então, devemos tomar cuidado. Por isso que devemos ter muito temor com os dones. Devemos buscar do Senhor, e quando abrir a boca, seja para sabedoria, por fé, ciência, seja o que seja, quando vai abrir dons de línguas, quando vai abrir a boca, há que ter a certeza que é Deus que está usando. Há algo importante também, que diz assim na continuidade: e nadie pode chamar a Jesus Senhor, senão por el Espírito Santo. Vou ler de novo, para que a igreja desperte. E nadie pode chamar a Jesus Senhor, senão por el Espírito Santo. Amados, no que nos hace ter temor ao Senhor e ter Ele como Senhor e Salvador é por causa do Espírito Santo de Deus. Porque quando aceitamos a Jesus Cristo, acuérdate que é o Espírito Santo que está nos convencendo. É através dele que conseguimos aceitar Jesus Cristo. Ele que nos ajuda a aceitar Jesus Cristo e ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E está dizendo que nada pode dizer Senhor se não ter o Espírito Santo, se não é conduzido por el Espírito Santo de Deus. Então, cuidado. Se uma pessoa que vê, que não siga a Deus, não faz as coisas que Deus manda, e depois vai dizer Senhor, 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 e depois vai querer abrir a boca para profetizar, cuidado. Devemos estar listos. Paulo está nos ensinando, antes de falar dos dones, estar atentos para saber se realmente é de Deus ou não. Devemos estar atentos para saber se Deus está nesse, porque senão o inimigo entra dentro da igreja, destroça a igreja e todos pensando que é Deus. Oh, Deus está falando, oh, Deus é poderoso. Hoje a palavra foi tremenda e foi usada por Satanás. Tem um montão de igreja que passa isso. Pensa que é o Espírito Santo que está movendo e não tem nada de Espírito Santo. É tudo carne que está. Cuidado. Então, se Pablo, antes de nada, por que estou falando isso? Porque estou tomando cuidado por a direção de Deus, para não chegar e já falar de los dones espirituais, e todos já estão, oh glória, aleluia, oh que bueno, eu tenho aí os dones de milagre, oh glória a Deus, eu tenho os dones de discernimento, se não tem conhecimento aún do que é isso. Estar preparado, estar atento para saber o que é, para poder depois analisar se Deus realmente te deu, e se te deu estes dones, saber usar, não? Com sabedoria, saber usar com discernimento, saber usar com temor ao Senhor. Então, está aqui, nada pode chamar a Jesus Senhor, senão por ele Espírito Santo. O Espírito Santo há que governar a pessoa. Por isso que o Espírito Santo é nosso professor, ele é nosso guia, ele é que nos conduz, ele que vai dizer. Por isso que
devemos sempre orar, pedir ao Senhor direção de todo o que vamos fazer, por mais sencillo que seja, porque podemos estar na esquina e ter uma trampa preparada para nós. Por uma coisa tão sencilla eu não orei, uma coisa tão sencilla eu não falei com o Senhor. E quando vê, às vezes há uma invitação ali na esquina que te desvia do caminho do Senhor. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Ah, eu sou da igreja. És da igreja? Ve, analisa se a pessoa realmente tem temor de Deus, está na presença do Senhor, busca, porque pecar todos pecamos, errar todos erramos. A questão é se temos temor ao Senhor. Se temos temor a Deus, de obedecer, de estar em sua vontade. Se estamos, já podemos ter a direção através do Espírito Santo para a coisa que vamos fazer e saber, ter discernimento para saber o que está diante de nós, se é de Deus ou não. Outra coisa muito importante que Paulo está alertando, abrindo a cabeça do povo de Coríntios, que diz assim, no versículo 4. Agora bem, há diversidade de dones, pero o Espírito é o mesmo. Mas, se um tem sabedoria, e o outro ciência, e o outro fé, o Espírito é o mesmo. Dá igual se tem sabedoria, ou interpretação de línguas, ou dom de milagros, dá igual. O Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que está governando, que está operando, que está conduzindo na igreja. E nós devemos estar atentos a isso. Por que estar atento? Porque se um irmão da igreja se levanta para dizer algo que não está direcionado por el Espírito Santo de Deus, se tem discernimento, que é uma das coisas que vamos falar, que devemos pedir a Deus esse discernimento, esse dom de discernimento para não ser enganado. Quando temos este dom de discernimento, já, espera, há problemas ali. Espera que ali as coisas não estão bem. Porque vem revelação. Vem por parte de Deus revelação para poder ajustar. Vem revelação por parte de Deus para poder poner as coisas em regra. Às vezes a igreja não entende. Mas se está em Espírito, vai entender. Aqueles que estão em Espírito, sendo conduzidos por el Espírito Santo, vai entender. Porque o Espírito de Deus é um só. É isto que Paulo está dizendo. E é isto que nós devemos estar atentos para a palavra de Deus. E diz mais assim, bem interessante. Primeiro a respeito da diversidade de dones, pero el Espírito é um. De dones. Estes dones aqui espiritual. É conduzido, comandado por el Espírito Santo. Paulo já está sendo uma separação aqui. Ele já está dizendo no versículo 5. E há diversidade de ministérios, que vamos tratar aqui em culto de ensinança. E há diversidade de ministérios. Pero o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus. Jesus cuida de los dones ministeriais. E este é algo que vamos tratar. E é bom não perder nenhum culto até concluir isso, porque senão não entendemos como funciona a igreja. Porque agora estamos falando do que é o dom para cada um. Depois vamos falar do que é a parte ministerial e da parte motivacional, que é que estás aqui, em versículo 6. E há diversidade de operações. Que operações é? Essas operações são motivações. São motivacionais, pero Deus, ou seja, o Padre que hace todas as coisas em todos, é Ele mesmo. Ou seja, se tu estás sendo movido por Deus, diante das diversidades que há em los dones operacionais ou dones motivacionais, tem que saber que quem mueve isto é o Padre, é Deus que mueve. E vamos tratar disso. E se falamos das diversidades de ministério, dones ministeriais, temos que saber que quem cuida dos ministérios da igreja é Cristo, porque Ele é cabeça. Ele é cabeça da igreja. É Ele que cuida. E outra coisa é saber dessas diversidades de dones do Espírito, que é o Espírito Santo que cuida. É isto que Paulo está ensinando.
Ou seja, há dones espirituais, há dones ministeriais e há dones motivacionais ou operacionais. Há 3 dones. E dentro desses dones há diversidades. É isso que Paulo está dizendo. Há diversidades. Há vários dones dentro de cada um desses 3. E é isso que a igreja tem que entender. Se a igreja não entende, se a igreja não entende, não há como estar delante de algo. Não há como estar conduzindo na igreja. Sabe por quê? Porque não há como distinguir uma coisa de outra. Não há como liderar se não consegue separar. Não há como liderar se não consegue entender o que é uma coisa e o que é outra. Porque senão, qualquer coisa, qualquer um que habla em meio de uma reunião, vamos pensar que é Deus que está falando. Qualquer um que vem aqui delante para predicar, vamos pensar que qualquer um que está predicando é Deus. E aí todos, que prédica tremenda! E Jesus Cristo, onde está? E Cristo, onde está? E o mover do Espírito Santo, onde está? Porque é fácil, não? Vou dizer mais uma vez, é fácil massacrar o ego. Não? Todo le gusta, não? Claro, não? Vem aqui, pastor, tu é uma bendição, tu és um ótimo pastor, tu nunca vi pastor tão bueno como tu, não? Deus está mandando dizer, tu és o melhor pastor da face da terra. Este é massacre do ego. Para. Quero ver Deus dizer assim, está faltando mais, pastor. Quero mais de ti. Quero cobrar mais de ti. Quero que tu haga mais por esta igreja. Aí eu disse, Senhor, Deus está falando comigo. Porque Deus não vai me quedar massacrando minha ego. Porque tudo é para a glória dele, não de nós outros. Por isso que quando servimos ao Senhor, muitas vezes servimos até com lágrimas. Sabe o que é lágrimas? É tu estar em casa e dizer misericórdia, Senhor. Derramar as lágrimas e dizer, Senhor Deus, que vou dizer naquela igreja, Senhor? Como vou saludar um irmão da igreja de uma maneira que estou, Senhor? Eu estou destroçado, Senhor Deus, na obra, Pai. De tantos levantes que vêm, de tantas pessoas falando mal de ti, Senhor. E o Espírito Santo toca teu coração e diz, vai e predica, vai e hace na obra. Levanta e anda, porque sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou mandando. Isto é o Espírito Santo de Deus, trabalhando em meio de um pecador, que está sendo as forças em lágrimas, em lutas. Isto que é servir a Deus. E isto, quando passa isto, é porque já está entendendo o que são os dones. Já está entendendo quando Deus está falando, já começa a saber o que é cada coisa, cada departamento destes dones, cada variedades, diversidades que tem para poder seguir na obra do Senhor. E aí mais, antes de entrar aqui, vou dizer essa parte aqui do versículo 7 e dar um salto aqui. Em versículo 7, pela cada um deles é dada a manifestação do Espírito para proveito. A manifestação do Espírito, aquilo que Deus dá a cada um para que quer servir, que busca os dones espirituais. Deus dá isto para proveito. Proveito de quê? Da igreja. Para proveito de quê? Proveito da obra do Senhor. Proveito de quê? Proveito para o reino de Deus, para que pueda crescer aqui na terra. Então, devemos tomar cuidado. Porque se é para Deus, não é para mim. Se é para Deus, é para que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Então, devemos saber servir ao Senhor, se entregar à obra, a ser as coisas do Senhor. Às vezes Deus dá aí dones, não dá para uma pessoa todos estes dones aqui, todos de uma vez. É muita responsabilidade. Não? Dá dones aí de sabedoria, ciência, fé, dones de sanidade, milagres, profecia, discernimento de espírito, diversos gêneros de línguas, interpretação de línguas. Por quê? Porque quanto mais Deus dá, mais Ele cobra. Então você não é assim, glória, Deus me deu porque eu sou o grande homem, não sou o santo. Eu sou o santo de 2023.
Eu sou o santo deste siglo. Ei, cuidado. Se Deus está te dando é porque Ele está cobrando. Ele cobra. E peça para os manos. Ele peça as manos. Por quê? Porque Ele quer ver obra. Ele quer ver o ministério. Ele quer ver a oportunidade do Espírito Santo trabalhar. E isto há que ter concordância. Se o Espírito é uno que mueve na igreja, se o Espírito é uno que está em mim e está em cada um de vosotros, então há que ter concordância dentro da palavra. Se não há concordância dentro da palavra, cuidado que algo está falhando. Ou é o homem, interferência humana, ou é interferência satânica. Devemos tomar cuidado, e muito cuidado, porque as igrejas são destruídas assim. Empieza a entrar heresia dentro da igreja assim. Tenho uma oportunidade, pastor, porque Deus quer falar com a igreja. Amém. Aí empieza a conduzir as pessoas através de algumas frases chaves, empieza a conduzir as pessoas a desanimar, perder a fé, crer só em Ele e não em Deus. Não, porque está cheio de prédicas assim. Está o que mais há que podemos ver aí, muitas prédicas. Há muitas igrejas sérias, mas há muitas igrejas com esse tipo de problema. Não? Para satisfazer o ego da pessoa. E não para a pessoa aprender que tem que servir a um Deus Todo-Poderoso. E aí que falhamos. E aí que perdemos hasta nossa salvação. Por quê? Porque para ir para a salvação, temos que ter Jesus como Senhor. Senhor é servir. Senhor é obedecer. Senhor é obedecer com lágrimas, com risos, da maneira que queres obedecer ao Senhor. Diz, mas como assim, como em choro, em plantos, não? Há pessoas aí que estão enfermas, têm enfermidade, graves enfermidades, e sigam ao Senhor com fé. Têm muito mais fé que nós outros juntos. Se juntar toda a igreja, não dá a fé que uma irmã tem do Senhor, e se mira de como tem tanta fé assim, desta maneira que está. E a pessoa tem fé. Então, devemos ver, nos posicionar, saber exatamente como estamos para servir ao Senhor. Entender o que são estes ministérios. E entender muito bem o que é o dom espiritual. E outra coisa mais, que está em versículo 3. Diz assim, versículo 3. Porque por um só Espírito, fomos todos bautizados em um corpo. Batismo do Espírito. Pelo pastor, eu não fui bautizado pelas águas ou em Espírito. Fui bautizado nas águas, pero em Espírito. Não fui bautizado em Espírito. Então, se há o batismo do Espírito. E há que buscar este batismo. Há que buscar para poder servir. Porque quando buscamos o batismo em Espírito Santo de Deus, conseguimos ter os dones fortes em nós outros para poder seguir. Escutamos ao Senhor, escutamos sua voz, escutamos todo o que Deus quer falar para poder seguir na obra. Então, devemos buscar, porque por um só Espírito fomos todos bautizados em um corpo de Cristo. Todos nós outros somos bautizados no Espírito e no corpo de Cristo. Sejam judios ou gregos, sejam escravos ou livres, ou seja, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isto não é só para os judeus, isto é para todos aqueles que aceitam o Senhor como Salvador e buscam do Senhor o bautismo em Espírito. E diz assim: además, o corpo não é um solo membro, sino muitos. O corpo de Cristo não é só um membro. Não é só aqui, Deus usa só o pastor. É um grande engano. Deus usa cada um de nós outros. Pero cada um é um membro para poder actuar, para poder fazer, para fazer com que a obra cresça. Nós outros não, o ser humano normalmente, não saudável, ele tem 2 braços e 2 pernas. Sim? Uma cabeça,
Cabeça representa Cristo. Quando vemos pernas, vemos braço, vemos o tronco, não? ¿Qué representa? Esses são parte do corpo. Então, pero todo para que pueda ser, como diz aqui na palavra, que não vou mais perder tempo, não, por exemplo, uma mão não vai conversar com um pé, verdade? Pero na cabeça sim. Então, o que vai ser esta mão não é por obediência a mi pé. O que vai ser mi pé não é porque a mão está mandando, é porque a cabeça está mandando. E a cabeça é Cristo. Então, se vamos fazer algo, é porque estamos fazendo porque há cabeça de Cristo que está em nós outros para que podamos fazer a vontade do Senhor. Então, devemos entender isto e buscar do Senhor. A classe hoje, não, o culto hoje é isto, pero no próximo jueves já vamos tratar destes dones espirituais. E é algo muito sério para a igreja. E a igreja necessita de estes dones espirituais.